Olá, irmãos, uma grande revelação que o próprio Messias falou, que Abraão se alegrou no dia ao ver a vinda do Messias. E vocês que negam o conhecimento e se prendem a doutrinas de homens, perdem toda essa emoção que eu estou sentindo agora, desta revelação que eu encontrei no livro de Melquisedeque. Tá ok? Eu vou ler aqui para vocês a partir deste verso aqui que diz assim: seguindo as orientações do Eterno, dirigi-me ao poço, fazendo emergir de suas profundezas o jarro esquecido. Ao vê-lo repleto de água, lembrei-me do momento em que ele fora lançado ali, vazio e seco. Depois de esvaziá-lo, o Eterno ordenou-me transferir para ele o azeite dos 2 jarros menores, bem como as joias do terceiro. Como sobrara muito espaço vazio no jarro, o Eterno ordenou completá-lo com azeite novo de oliva. Ao concluir essa tarefa, o Senhor mandou-me fazer um novo pavio de lã, devendo ficar uma de suas pontas mergulhada no azeite e a outra suspensa sobre o vaso. Depois destas coisas, o Eterno ordenou-me a acender o pavio com o fogo do altar. Ao aproximar-me do fogo sagrado que ainda ardia sobre o sacrifício da manhã, uma pequena fagulha saltou para o pavio, e pouco a pouco foi se alimentando do azeite, até tornar-se numa labareda que podia ser vista de longe. Capítulo 2. Com o vaso nos ombros, comecei uma longa caminhada rumo às cidades da planície, sendo acompanhado pelos pastores. Logo começaram a surgir escarnecedores que, ao verem-me com aquele vaso incandescente em pleno dia, passaram a dizer que eu ficara louco. Ao espalhar essa notícia, muitos vieram ao meu encontro, aconselhando-me a retornar para a tenda, abandonando aquele jarro que seria capaz de destruir a boa reputação que eu havia conquistado entre eles. Quando eu lhes falei sobre os exércitos e sobre minha missão, juntamente com os pastores, eles concluíram que de fato eu ficara louco. Tentaram tirar-me o vaso pela força, mas agarrando-me a ele, impedi que os tirassem de mim. Envergonhados diante de tudo aquilo, muitos pastores começaram a afastar-se. Alguns retornaram para as suas tendas, quando outros uniram-se àqueles que riam de meu comportamento estranho. Sentindo-me sozinho, com aquele pesado vaso sobre os ombros, comecei a angustiar-me. Ansiava encontrar alguém com quem pudesse compartilhar a minha experiência mas todos lançavam-me olhares de reprovação. Lembrei-me de Sara, minha amada esposa. Em obediência à voz do Eterno, havíamos trilhado por muitos caminhos, estando ela sempre ao meu lado, animando-me a prosseguir mesmo nos momentos mais difíceis. Com certeza Sara me traria consolo e forças para continuar firme, conduzindo o jarro da salvação. Enquanto avançava pelo caminho, pensando em Sara, ela surgiu no meio da multidão. Ao dirigir-me a ela, fiquei surpreso e desalentado ao notar em seus olhos o mesmo menosprezo daqueles que zombavam de mim. Lembrei-me da ordem do Criador de que teria de libertar meu sobrinho Ló. Fui andando sozinho pelo caminho. Ao colocar-me no lugar daqueles que me achavam louco, eu dava-lhes razão, pois em condições normais, nenhuma pessoa sai de casa sem rumo definido, levando em pleno dia um vaso com uma labareda, afirmando estar marchando contra o exército de 5 reis. Realmente parecia se tratar de uma grande loucura. Mesmo assim,
a despeito de todas as humilhações e palavras contra mim, eu avançava rumo ao vale. Toda aquela zombaria foi finalmente diminuindo à medida em que distanciava o carvalho de Mambrey. Começaram a sobreviver ao meu coração muitas dúvidas quanto ao meu futuro. Ficava às vezes aflito com o pensamento de que toda a minha experiência, desde a convocação dos pastores até aquele momento, poderia ser de fato demonstração de insanidade. Cheio de dúvidas, comecei a pensar na possibilidade de abandonar à beira do caminho o jarro, retornando para a tenda. Esses eram os conselhos de alguns pastores e amigos que, conduídos de minha solidão, ainda vinham ao meu encontro, aconselhando-me a retornar. Ali diziam, eu poderia conquistar novamente a confiança dos pastores, voltando a ser, quem sabe até mesmo, um sacerdote honrado, como antes. Sobre o altar diziam, havia um fogo muito maior do que aquele que eu carregava sobre os ombros. Estava a ponto de retornar, quando Sara veio ao meu encontro, contando-me sobre o desprezo que muitos pastores lançavam contra mim. Ela estava consternada, pois toda aquela desonra recaía também sobre ela, ao ponto de não sentir mais desejo de permanecer junto ao altar. Depois de alertar-me, Sara passou a falar-me de um plano. Poderíamos, quem sabe, nos mudar para uma cidade distante, onde esqueceríamos todo aquele vexame. Esquecendo-me da voz que me mandara seguir rumo à planície, respondi que eu estaria disposto a acompanhá-la para qualquer lugar, se ela permitisse que eu levasse aquele jarro. Ele seria o nosso altar, aquele aquecendo e iluminando nossas noites com sua chama. Ao ouvir sobre o vaso, Sara ficou novamente irada, afirmando não entender minha teimosia em continuar levando sobre os ombros aquele símbolo de vergonha e desprezo. Depois de dizer-me tais palavras, voltou-me às costas, retornando para a tenda. Capítulo 3. Angustiado por não poder agradar Sara, prossegui rumo ao futuro incerto, sendo orientado unicamente pela chama, cujo brilho aumentava à medida em que as trevas adensavam-se. Comecei a meditar sobre aquele fogo que me acompanhava, com seu brilho e calor. Eu estava acostumado a ver o fogo sagrado entronizado sobre o altar de pedras, em meio aos louvores de muitos pastores, entre os quais me destacava como mestre sacerdote. Naqueles momentos de adoração, eu me vestia com os melhores mantos e fazia questão de realizar o sacrifício somente quando todos os meus servos estivessem reunidos ao meu redor, para que ouvissem meus conselhos e advertências. Na hora do sacrifício, eu erguia a minha espada desembainhada e, com palavras amedrontadoras, proclamava a grandeza do Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, que domina sobre os céus e a terra, vibrando a espada no movimento ameaçador. Eu representava diante de meus pastores a imagem de um Deus severo, que está sempre pronto a revidar qualquer afronta. Depois dessa demonstração de soberania e poder, eu tomava uma ovelha das mãos de um pastor e a amarrava sobre o altar, para que ficasse patente a ira divina. Eu pisava sobre seu pescoço, golpeando-a severamente até vê-la perecer. Depois eu descia do altar e ficava esperando pelo fogo sagrado, que jamais deixou de manifestar-se sobre o sacrifício. Eu aprendera, desde a infância, a reverência ao fogo sagrado, crendo ser ele uma revelação visível do Eterno, o grande Deus invisível. Até então, eu o vira como um fogo único e indivisível. Agora,
ao transportar em humilde jarra a chama que se desprendera do altar, meus pensamentos agitavam-se com o surgimento de um novo conceito sobre o Criador. O conceito de um Deus sofredor, que é capaz de desprender-se do grande ser representado pelo fogo, para acompanhar o pecador em sua jornada. Que lindo isso, meus irmãos. Arrependido, prostrei-me diante do jarro e chorei amargamente. Estava consciente de que todo o zelo demonstrado junto ao altar tinha por finalidade a exaltação do meu orgulho e não do amor daquele que me acompanhava pelo caminho. Subitamente agravou-se-me na mente a convicção de que aquela pequena chama que se desprendera do fogo sagrado era uma representação do Messias prometido, que se desprenderia do Eterno para ser Deus conosco, companheiro em todas as nossas jornadas. Ao sobrevir-me esta convicção, a chama alegrou-se, tornando-se mais brilhante e calorosa. Com o coração transformado, prossegui pelo caminho rumo ao vale, levando sobre os meus ombros o jarro que me trouxera depois de tanto desprezo ou alegria, de uma nova compreensão sobre o caráter do Criador. Glória! Espero que vocês tenham entendido. Quando o Messias falou que Abraão se alegrou ao ver a sua vinda. E é isso, meus irmãos. Estou até emocionado porque vocês desprezam as Escrituras Sagradas que a Igreja Católica não colocou. Busquem conhecimento, meus amados. Nelas vocês vão encontrar a realidade. Está aqui mais uma prova. Tá ok? Fiquem na paz do Eterno.